O tempo da Quaresma é um tempo que convida à conversão, à mudança de vida, à renovação. Desde 1964, no Brasil, a Igreja promove a campanha da fraternidade durante o período da Quaresma, com um convite à conversão sobre algum ponto específico, alguma questão que seja importante para a Igreja no Brasil, para a sociedade brasileira, convidando então todos os fiéis católicos a, além de buscarem uma conversão pessoal, buscarem também uma conversão como Igreja, como membros de uma sociedade. Quando estávamos perto do ano 2000, o Papa João Paulo II, ele propôs algumas atividades para a Igreja e disse que uma coisa importante para o novo milênio era a promoção do ecumenismo. Por isso, no ano 2000, a Igreja Católica no Brasil, que há tempos promovia a campanha da fraternidade, convidou também outras igrejas cristãs a participarem da campanha. E no ano 2000 aconteceu a primeira campanha da fraternidade ecumênica. Esse ano, 2021, pela quinta vez, a campanha da fraternidade é realizada com essa perspectiva, né? O ecumenismo, igrejas cristãs que se colocam juntas para apresentar um tema de conversão, um tema de renovação da nossa vida. Para este ano, o tema proposto é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema que orienta a meditação, os estudos, as propostas de conversão é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Esse lema é inspirado no capítulo 2, versículo 14 da carta aos Efésios, onde Paulo, lembrando que no templo de Jerusalém havia um muro que separava os judeus dos não-judeus, ele fala que em Jesus Cristo esse muro não faz mais sentido. Não faz sentido que cristãos, que aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, tenham barreiras, tenham divisões. É essa então a proposta da campanha da fraternidade desse ano, né? Uma campanha que propõe diálogo e unidade. Essas duas palavras podem ser as grandes referências para essa campanha da fraternidade: diálogo e unidade. E é bonito que nesta proposta para 2021, não só o tema é em torno do diálogo e da unidade, mas também a forma como a campanha é desenvolvida, ou seja, com igrejas caminhando juntas. É bonito a gente notar que continuam sendo igrejas divididas, ainda não há unidade perfeita entre as igrejas que participam desta campanha, né? Continuam sendo as várias denominações, mas que procuram caminhar naquilo que é possível, juntas, propondo algo juntas, caminhando juntas. A motivação para esse tema foi perceber como que na nossa sociedade, esse tempo que nós vivemos, se verificam tantas situações de ódio, de exclusivismo, de preconceito, de exclusão. E a proposta então da campanha da fraternidade é superar estas situações. De fato, nós temos sentido nos últimos anos até uma campanha coordenada, né, propostas que explicitamente falam de conflito, de violência, de racismo, de xenofobia, de ódio. Nós temos visto muita promoção neste sentido, né, nas falas, em atitudes concretas, e isso tem acontecido em vários níveis, em que a gente vai notando, por exemplo, menosprezo por outras pessoas em razão da raça, em razão da sua classe social, uma consideração de que alguém vale menos porque não tem a mesma fé que eu professo, né, o conceito de que uma pessoa não merece respeito, não merece consideração por causa do seu comportamento sexual ou por causa da sua situação familiar. A gente tem notado essa promoção até de maneira organizada e, infelizmente, por algumas pessoas que bradam: sou cristão, eu sou seguidor de Jesus Cristo, mas que na hora de tomarem atitudes concretas promovem esse clima de separação, de divisão, de ódio, de distanciamento, né? E isso não pode permanecer, isso não faz sentido para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. É exatamente o que o Paulo lembrava na carta aos Efésios,
né? Esse muro, ele fala que Jesus Cristo na cruz derrubou em si mesmo o muro de separação, que colocava uns de um lado, outros do outro, né? Que a visão, quando os judeus fazem aquele muro e dentro só podem entrar os judeus, os não-judeus ficam fora, a ideia era exatamente essa: não nos misturamos, essa gente aí não tem valor, né? Fica para fora, né? Não faz sentido isso. Aliás, esse é um tema que Paulo retoma em várias das suas cartas, né? Falando que não faz sentido mais entre os cristãos a separação entre judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, ou seja, nenhum tipo de divisão. Claro que quando essa campanha da fraternidade apresenta tantas situações que precisam ser repensadas, não está querendo dizer que então qualquer comportamento é aceitável, não está querendo dizer que religião é tudo igual, não está querendo dizer que não há divergências na sociedade. Não, essas coisas existem. Existem certos comportamentos que realmente não são adequados. Existem divergências sobre propostas políticas, sociais, sobre crenças religiosas, né? O que a campanha da fraternidade propõe é que essas coisas têm que ser tratadas com respeito, né? O respeito é a regra, o diálogo. Essa palavra é importante porque diálogo significa exatamente a conversa entre diferentes, né? Não é aceitar como se fosse tudo igual, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas reconhecer há diferenças, existem divergências, mas nós vamos tratar isso no respeito. O Papa Francisco muitas vezes usou expressões parecidas com essa. Com o diálogo se constroem pontes na relação e não muros que nos afastam. Muitas e muitas vezes ele usou essa expressão, muros e pontes. Não precisamos de muros, precisamos de pontes que nos levem a uma caminhada conjunta, no respeito. Desde o Papa Paulo VI, ou seja, desde o comecinho da campanha da fraternidade no Brasil, é costume que o Papa faça uma mensagem para a Igreja brasileira, a Igreja Católica no Brasil, incentivando a vivência da campanha da fraternidade. E na mensagem que o Papa Francisco mandou para a campanha deste ano, entre outras coisas, ele falava que o tema proposto para esse ano, né, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, está baseado no reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus. Esse é o ponto-chave. Pode haver divergências entre nós por vários motivos, porque participamos de religiões diferentes, porque temos visões políticas diferentes, porque temos compreensões sociais diferentes, porque não concordamos com um determinado comportamento e podemos até ter razão, às vezes, ao fazer certas ponderações, mas nunca se pode esquecer esse valor fundamental de cada pessoa humana, independente das situações concretas que aquela pessoa viva, boas ou ruins, positivas ou negativas, seguindo esse ou aquele caminho, a pessoa humana merece o reconhecimento de que se trata de uma criatura de Deus. O Concílio Vaticano II dizia uma coisa muito importante: o ser humano foi a única criatura que Deus quis por si mesma. Ou seja, todas as outras coisas que Deus criou para que servissem para alguma finalidade. O ser humano Deus não criou para que sirva a alguma coisa, mas porque é uma pessoa, tem valor pelo fato de ser pessoa, independente das suas situações concretas depois. Por isso a campanha da fraternidade vai nos chamar a tomar atitudes concretas de conversão, de mudança, de melhoria das situações que não estejam bem. E claro, também de reforço, de incentivo para as coisas que estejam bem. Nós podemos pensar em muitas atitudes, muitas propostas para esse caminho de conversão proposto na campanha da fraternidade de 2021. Eu deixaria apenas duas sugestões. Uma, o esforço de no dia a dia respeitar as pessoas, né? Principalmente se você identificar em você
uma certa objeção, um certo receio de conviver com uma pessoa porque é assim ou é assado, faça esse esforço de superar isso, de estar junto, de conversar, de dialogar, mesmo na divergência, né? Como acontece com as igrejas na campanha da fraternidade. Não são igrejas que estão juntas, que formam uma única igreja, mas que procuram dialogar, né? Essa é uma proposta. Uma segunda proposta é que muitas dessas campanhas de ódio estão sendo disseminadas através de redes sociais na internet. Então, qual a proposta? Esteja atento a essas mensagens, a esses compartilhamentos. Antes de clicar com muita facilidade num curtir, compartilhar, veja o que aquilo quer dizer, veja se contribui para o bem, se contribui para criar pontes ou se para erguer muros. Se você perceber que não é algo que contribua para o bem, não compartilhe, não dê atenção, né? Mas procure compartilhar as ideias, as propostas que sirvam para a construção de pontes.